Olá a todos, sou a professora Margarete Fátima Maciel, docente do Departamento de Pedagogia da Unicentro. Trabalho com a disciplina de Pesquisa em Educação e Novas Tecnologias nos cursos de graduação e pós-graduação. Sou graduada em História na Unicentro, mestre em Educação pela Unicamp e doutora em Educação pela PUC de São Paulo. A disciplina de Pesquisa em Educação é uma disciplina que tem dois aspectos, um teórico e outro essencialmente prático. Ela é caracterizada como uma disciplina instrumental, mas serve para você conhecer as abordagens de pesquisa necessárias para poder desenvolver o processo de investigação. Nós vamos ter nessa disciplina 4 unidades que vão se desenvolver a partir da importância da pesquisa científica no processo educacional e até o desenvolvimento final do trabalho de conclusão de curso. É uma disciplina que vocês irão perceber que não tem somente aspectos técnicos e instrumentais, porque quando nós formos discutir a questão do método, nós vamos verificar os tipos de abordagem que estão relacionados para fundamentar todo o processo da investigação. A pesquisa em educação, ela parte da metodologia científica, que é um ramo da pedagogia e que serve para a organização, a elaboração e a construção do processo de investigação. Eu desejo a todos um bom estudo, um bom trabalho e verificamos durante o nosso encontro na plataforma as dúvidas e atividades que poderão ser desenvolvidas. Nesse momento, vamos retomar com vocês, a título de revisão e fixação, alguns pontos da disciplina de Pesquisa em Educação. Quero lembrá-los que a nossa disciplina foi dividida em 4 unidades. A primeira sobre a pesquisa científica, a segunda sobre a ciência e o método, a terceira trata especificamente sobre a pesquisa em educação e a 4ª unidade sobre as diretrizes para a elaboração do projeto de pesquisa. Iniciemos então com a pesquisa científica e a sua importância na sociedade. Abordamos nessa parte qual a importância que a pesquisa assume diante dos problemas sociais e como ela exerce essa influência no nosso cotidiano. E que importância é dada a ela para ampliar o conhecimento humano. A pesquisa científica, ela não é feita somente com os critérios e rigor metodológicos, mas também com criatividade, com a paciência, com a disciplina. A nossa percepção do mundo, ela pode ser revelada de forma muito simples e útil, assim como a nossa forma de entender a vida e nos relacionar com ela, com os seres da natureza e também com os produtos da cultura humana. A ciência busca dar a sua contribuição por meio do aperfeiçoamento das técnicas e ampliação do conhecimento. Porém, esse esforço ele é insuficiente para minimizar os inúmeros problemas de ordem social e ambiental que estamos vivendo na atualidade. Temos como exemplo a busca pela sobrevivência empreendida pela maioria das pessoas que vem exigindo um esforço sobre-humano, praticamente de todas as pessoas, gerando a maior parte dos problemas existentes na família e principalmente ou especialmente na escola e na sociedade. A falta de diálogo, o desentendimento, o preconceito acabam provocando a violência, a insegurança, a impaciência, e essas condições determinam os nossos comportamentos e atitudes frente ao coletivo, que por sua vez é fruto de uma relação dialética. Toda essa tensão que vivemos diariamente
ela é vista como uma necessidade de retomarmos algumas concepções que se constituíram ao longo da nossa história e de repensarmos as alternativas de mudar o nosso modo de viver em sociedade. E esse conflito, ele não ocorre somente no âmbito individual, mas também social e em todos os níveis. A compreensão de toda essa problemática social implicará na apreensão do significado da experiência vivida. A nova visão da realidade, ela surge dessa apreensão como uma possibilidade de repensar e refazer as ações necessárias por meio da análise, da crítica e da utilização adequada do método científico. Isso se dá na medida em que o professor adquire a noção de ciência e do que é o conhecimento científico, a serem apresentados como base para o desenvolvimento da atividade científica, pois é exatamente nesse momento que o papel da escola passa a ser relevante para o início desse processo. No espaço específico da sala de aula, com os instrumentos necessários, o professor poderá produzir um saber mais crítico e atender às necessidades emergenciais, tais como dificuldades de aprendizagem, de relacionamento e de comportamento dos alunos. É assim que nós encontramos as possíveis respostas para as provocações que existem no mundo. Na medida em que não conhecemos, estamos submetidos à ordem determinada pelos demais. Por isso é importante o professor desenvolver a produção científica, objetivando, primeiro, ampliar a consciência do seu papel como condutor do conhecimento da realidade, apreciar a natureza do conhecimento de qualquer indivíduo e grupo humano, perceber criticamente o impacto do conhecimento sobre as relações humanas e ambientais. Então, por meio do processo de investigação, alunos e professores estarão contribuindo para que a atitude científica passe a fazer parte do cotidiano escolar como uma forma de promover o conhecimento, a fim de provocar as mudanças nas decisões a serem tomadas diariamente. Passando para a segunda unidade, nós estudamos sobre a ciência e o surgimento do método científico. Iniciamos afirmando que a humanidade sempre desenvolveu uma preocupação em conhecer a realidade, fazendo com que o aperfeiçoamento das técnicas existentes em cada período da história levasse os homens a descobrirem outras formas mais complexas de viver. Essas descobertas acabaram modificando as concepções de mundo, de tempo e de espaço, e muitas delas continuam modificando nossos comportamentos e atitudes no cotidiano. No início da história da humanidade, o conhecimento da realidade, ele ocorreu por meio dos mitos. Depois, com a filosofia, com o aperfeiçoamento da técnica, até o surgimento dos métodos de investigação, marcando assim a possibilidade de revelar a realidade de muitas formas. A ciência passa a ser uma dessas realidades e está intimamente relacionada com o desenvolvimento do método científico. A ciência, nós podemos dizer, é um conhecimento prático. É um conhecimento teórico. E o método é um conhecimento prático. Ambos surgiram no auge da Idade Moderna, especialmente com a figura do ilustre cientista italiano Galileu Galilei. Galileu é até hoje considerado por muitos estudiosos e cientistas o pai da ciência. Foi ele que introduziu as primeiras experimentações baseadas em situações concretas, a fim de comprovar cientificamente dados e informações. A ciência na atualidade, ela é útil e importante para despertar em nós o cuidado com o que acontece ao nosso redor. Observarmos, compararmos e experimentarmos situações para chegarmos a conclusões o mais perto possível da realidade,
para enfim podermos intervir nessa realidade. Porém, há muitas formas de compreender a realidade e de saber como ela funciona. Você se recorda do que vem a ser o ato de conhecer? Nós podemos dizer que esse ato ele se dá por meio de uma relação dialética entre o sujeito que busca o conhecimento e o objeto a ser conhecido. Essa relação ela é dialética porque ela implica a interdependência entre sujeito e objeto, mediada pelo processo natural, ou seja, o objeto pode fazer parte do sujeito que conhece, como pode conhecer a si mesmo. No mundo moderno, as leis até então vigentes começaram a ser questionadas, e é a matemática a nova ciência escolhida para explicar a estrutura do universo. Com ela surge a elaboração sistemática do método, das técnicas, que pode ser definido como a forma ordenada de etapas para explicar a realidade dos fatos, chegando a um conhecimento aproximadamente exato. É aí que surge o método. Ele é marcado por 3 momentos. E o ponto alto dessa situação acontece por volta do começo do século XVII, em 3 lugares distintos na Europa: na França, na Inglaterra e na Itália. Na França, nós vamos ter a figura do filósofo René Descartes, que apresenta o método racional. É onde ele enfatiza o conhecimento por meio da razão, baseado na ideia de que é possível, se eu pensar e tomar cuidado com a condução dos próprios pensamentos, chegar a ideias claras. E uma vez chegando a ideias claras, será possível progredir, estabelecendo novas ideias por meio de cadeias de raciocínio. Na Inglaterra, Francis Bacon vai propor o método empírico. É onde se observam os fenômenos, porque para ele o conhecimento não se dá somente por meio da razão, mas da experiência ou dos sentidos. O critério baconiano de certeza está no conhecimento da forma do fenômeno. Dessas linhas podemos induzir uma lei geral, isto é, uma proposição que expressa a forma de todos os fenômenos observados. E, finalmente, na Itália, nós vamos ter a figura do Galileu Galilei, que desenvolve os princípios do método indutivo experimental, baseado nas explicações matemáticas, e é um método que vai ser amplamente utilizado na física. O método de Galileu, ele consiste na formulação de uma hipótese, ou teoria, ou algo a ser investigado, no registro matemático de uma tese deduzida da hipótese e, por fim, na experimentação ou observação a fim de confirmar ou negar a hipótese ou de sua decorrente. Os passos do método, numa visão mais contemporânea, ele se desenvolve pela observação, pela elaboração de hipótese e pela experimentação. Há 2 formas de métodos empregados mais frequentemente, seja na pesquisa social, na pesquisa na área de humanas, na pesquisa em educação e por aí afora. São os métodos de abordagem e os métodos de procedimento. Os primeiros são aqueles que vão direcionar as ideias a serem colocadas no texto. É um tipo de raciocínio, um raciocínio lógico que desenvolvemos em torno do tema a ser estudado. São 4 esses tipos de métodos: o método indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo e o método dialético. Os métodos de procedimento são voltados para etapas mais concretas e por isso podem ser considerados técnicas.
São exemplos de métodos e procedimentos: o método histórico, comparativo, estatístico, monográfico, tipológico, funcionalista e estruturalista. Devido à complexidade e diversidade dos fenômenos, bem como à necessidade de entendê-los e de explicá-los, vários ramos de estudo se formaram, ou melhor, houve a divisão do conhecimento em várias ciências, e para cada objeto a ser estudado é utilizado um método específico ou adequado a ele. Para entender como se aplica esse método, as ciências foram divididas em ciências formais e ciências factuais. As ciências formais são a lógica e a matemática e dedicam-se ao estudo das ideias, utilizando o método dedutivo para formalizar o seu pensamento. As ciências factuais já se dividem-se em naturais e sociais. São a física, a química e a biologia. Essas ciências têm como objeto de estudo a matéria e utilizam o método experimental, que se realiza por meio da observação, da experimentação e da verificação. Atualmente, a física quântica vem propondo novas ideias sobre o espaço e o tempo, e sobre as relações sujeito-objeto, até então não formuladas. As ciências sociais se referem à antropologia, à sociologia, à economia, à política, ao direito, à psicologia e por aí afora. O seu objeto de estudo são as relações sociais, marcadas pelo referencial teórico, pela identidade entre sujeito e objeto, pela ideologia e por sua essência qualitativa. As ciências sociais possuem interesses diversos em relação à produção do conhecimento, presente nos esforços que realizam, porém, toda ciência é ideologicamente comprometida com preocupações éticas, ecológicas e políticas da sociedade. As ciências e os métodos científicos contribuíram na sua trajetória histórica para que pudéssemos perceber melhor o que acontece ao nosso redor. E contribuíram ainda para aplicar devidamente o conhecimento em várias situações, entre elas do cotidiano escolar. Por isso nós fazemos pesquisa, e é isso que nós veremos a partir da unidade 3, conforme o nosso livro-texto. A pesquisa é o motivo pelo qual estamos discutindo a ciência e o método científico, a produção científica e o processo de organização que envolve todos esses elementos. Na elaboração da pesquisa está o objetivo desse nosso estudo. Pesquisar é procurar soluções para os problemas existentes na sociedade, na escola, ao nosso redor. E se faz de modo sistematizado, por meio do método científico. A pesquisa permite, assim, construir um novo conhecimento sobre a realidade a partir do referencial teórico. Como atividade, ela está contextualizada historicamente e, por esse motivo, é constituída de valores, de ideologias e concepções provenientes de cada época. Vimos em nosso trabalho vários conceitos de pesquisa que apontam praticamente as mesmas características. Porém, eu gostaria de destacar que não podemos limitar a pesquisa meramente à solução de problemas, pois a sua finalidade maior está em compreender e transformar a realidade, modificando, melhorando as condições de vida da sociedade. Ainda quero mencionar o conceito de pesquisa em educação, no qual ela está relacionada a um processo emancipatório na construção do sujeito histórico, participante e crítico, e por isso ela é concebida como princípio científico e educativo. Para realizar uma pesquisa em educação, cujos resultados sejam esses os esperados, são necessários alguns critérios e procedimentos a serem empregados no seu desenvolvimento. Esses critérios provêm das etapas que compõem o próprio método científico,
que nós vimos anteriormente, a observação, levantamento de hipóteses, a experimentação, para daí chegarmos a uma comprovação aproximadamente exata. A observação sistemática, a aplicação de novas estratégias e a avaliação ou a realimentação do processo. O primeiro passo, ou seja, a observação, ela é fundamental, pois exige do observador atenção, disciplina, coerência no raciocínio, na emissão final do resultado a que chegou sobre determinado acontecimento. A aplicação de novas estratégias é outro elemento no processo investigativo a ser introduzido no ambiente escolar, se esse for o caso. A observação conduz à experiência, mas é a partir de uma concepção teórica que se organizará a aplicação das estratégias mais viáveis a cada situação. O pesquisador poderá realizar os testes à medida que for colhendo seus resultados. Se positivos, poderá continuar e aperfeiçoá-los, mas se negativos, deverá retornar ao início do processo e propor novas estratégias de solução. Podemos citar como exemplos. O professor poderá aplicar uma metodologia de ensino diferenciada em cada série, ou numa mesma série. Utilizar diferentes materiais num único dia. Estabelecer regras de conversação menos conservadoras. Variar a forma da ação pedagógica entre a intervenção e a observação. E, finalmente, a avaliação do processo será imprescindível para verificar até que ponto a situação ficou restrita, resolvida, ampla e proporcionou melhor desempenho na aprendizagem dos alunos. O resultado obtido ele poderá servir para realimentar o processo, tornando-o cada vez mais avançado e assim ser aplicado em outras situações semelhantes. Ou seja, uma realimentação da proposta que for iniciada. Observe no seguinte esquema como se realiza esse processo. Então, dentro dos critérios e procedimentos a serem empregados na pesquisa em educação, nós iniciamos com a problemática, partimos para o processo da observação, estabelecemos um método, chegamos à avaliação e o resultado dessa avaliação proporcionará a realimentação dessa problemática, ou seja, ela vai realimentar a problemática inicial. Tendo realizado essas etapas, não podemos afirmar que o processo da pesquisa terá alcançado o resultado almejado, pois é necessário que sejam definidas as abordagens teórico-metodológicas que irão subsidiar o pesquisador na condução das etapas de investigação. Existe uma variedade de abordagens de pesquisa da educação e nós vamos elencar aqui algumas que estão mais presentes e frequentemente são utilizadas na pesquisa, como a abordagem qualitativa, a dialética e a fenomenológica. A abordagem qualitativa ela pode ser entendida também como um modelo metodológico das ciências humanas. É uma metodologia fundamentada na descrição. Essa descrição ela não se fundamenta em idealizações, imaginações, desejos e nem é um trabalho que se realiza na subestrutura dos objetos descritos. Na pesquisa qualitativa, descreve-se e determina-se com precisão conceitual e rigorosa a essência genérica da percepção da causalidade. Esse tipo de abordagem envolve a obtenção de dados pelo contato direto entre o pesquisador e a situação estudada e enfatiza mais o processo do que o produto final. Há, nesse caso, a preocupação em registrar a perspectiva dos participantes. A pesquisa etnográfica e o estudo de caso são os tipos de pesquisa que mais se valem, ou melhor, que mais utilizam a abordagem qualitativa. A etnografia é a descrição de um sistema de significados culturais de um determinado grupo. Por isso, ela não pode
e nem deve ser denominada pesquisa etnográfica aquela que utiliza a técnica da observação participante, pois nem sempre esse termo será apropriado. O estudo de caso, ele se destaca por ser único, particular e bem delimitado. Nem sempre um estudo de caso é qualitativo apenas quando se desenvolve numa situação natural. É rico em dados descritivos, ou tem um plano aberto e flexível, ou ainda que focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada, mas precisa ser considerado atípico e pouco comum. A abordagem dialética situa-se no plano da realidade, no plano histórico, sob a forma de relações contraditórias, conflitantes, de leis de construção, desenvolvimento e transformação dos fatos. É desse modo que a dialética estabelece suas representações sobre a realidade e demonstra certo grau de compreensão sobre ela. O método dialético é, antes de tudo, uma postura do pesquisador. Para se conhecer a realidade social, é necessário que o pesquisador tenha clara a sua própria concepção de realidade. Podemos dizer que é uma concepção que busca conhecer o mundo real e a essência dos fatos e está baseada na consciência real, na teoria e na ciência. O método dialético apresenta 4 leis fundamentais: a ação recíproca, ou a unidade polar, ou tudo se transforma. A mudança dialética, negação da negação, ou tudo se relaciona. A passagem da quantidade à qualidade, ou a mudança qualitativa. A interpenetração dos contrários, a contradição ou a luta dos contrários. Procurem reler o texto na parte onde nós abordamos especificamente cada uma dessas leis, para que você possa compreender melhor esses conceitos e verificar como estão descritos no contexto do método dialético. E quanto à fenomenologia, ela trata de buscar as coisas do cotidiano. É o retorno ao que ficou esquecido no tempo em decorrência dos usos e costumes do senso comum. Se refere àquilo que está estabelecido como critério de certeza e pergunta sobre os seus fundamentos. Por exemplo, como educadores, afirmamos que o aluno ele aprende porque é racional. Essa afirmativa funda-se no critério de certeza de que o homem é um animal racional, critério ao qual nós aderimos na convivência daquilo que está estabelecido. Como educadores, agimos com o nosso aluno a partir dessa concepção de ser racional, ensinando-o a desenvolver as regras do bem pensar. Não podemos dizer que existe um método fenomenológico, porque assim como a dialética, a fenomenologia ela se refere à postura do pesquisador, frente ao objeto de estudo que se mostra como é. O pesquisador é aquele sujeito que observa e apreende o objeto sem pré-determinações ou preconceitos, sem críticas. Ele é livre para perceber o fenômeno na sua essência, além da sua aparência. A postura fenomenológica se desenvolve por meio da compreensão e da interpretação dos fenômenos para, após a análise, ser retomada sob nova interpretação. Enfim, chegamos à etapa em que serão colocadas em prática as ideias sobre um tema ou um assunto escolhido para a realização da sua pesquisa. Nessa unidade, nós apresentamos as técnicas a serem empregadas, melhor dizer, para a elaboração do projeto. São procedimentos que irão guiar o seu pensamento, contribuindo para o seu crescimento intelectual. Partindo da elaboração do projeto de pesquisa como início de todo o processo da investigação,
O projeto deve ser entendido como uma possibilidade de estabelecer relações entre os conhecimentos aprendidos e a realidade social, de modo crítico e contextualizado. O projeto não é algo fechado e pronto. Na verdade, ele é bastante flexível. Ele nasce de uma situação que precisa de soluções ou de alternativas. Não se inventa um problema para ser resolvido, pois ele já está presente na realidade e só precisa ser encontrado, definido, explicado. A elaboração do projeto envolve algumas etapas que orientam o desenvolvimento da pesquisa para que você possa aproveitar melhor o tempo e definir que tipo de material tem disponível para trabalhar. Inicialmente, há necessidade de se efetuar uma pesquisa às fontes documentais, audiovisuais, documentos cartográficos, textuais, internet e outros recursos que você tiver disponível. Depois é importante organizar um levantamento de informações e identificar ideias que podem fornecer conteúdo semântico ao documento, como, por exemplo, o fichamento de um texto por palavras-chave ou uma ficha com referência bibliográfica. No primeiro exemplo, a palavra-chave ela é colocada no topo da ficha, registrando-se em seguida as obras relacionadas ou selecionadas pela ordem em que foram encontradas. Então, nós temos, nesse exemplo de fichamento, a palavra tecnologia e logo abaixo os 3 documentos onde se encontram conteúdos que eu posso utilizar para desenvolver o trabalho. No segundo exemplo, a ficha de referência bibliográfica, ela inicia-se pela obra onde se encontra a palavra-chave. Logo abaixo, o pesquisador poderá desenvolver as informações sobre o tema, sintetizando o que leu. Então, nesse exemplo, nós temos uma obra, a referência da obra completa e embaixo o termo a ser pesquisado com o início de uma síntese. Você poderá ainda organizar fichas contendo citações que considera importantes e ficha de resumo contendo as principais ideias do autor. Após essas etapas, nós partimos para a elaboração efetiva do projeto. Existem inúmeras formas de organizar um projeto, porém há elementos que são essenciais a toda e qualquer estrutura de projeto. No livro-texto, há uma explicação detalhada de cada um dos itens que compõem a estrutura que vou mencionar para vocês. E vale a pena retomar, reler para fixar o que significam cada uma delas. Queremos apenas enfatizar que o ponto de partida do projeto é indispensável que o pesquisador deixe bem claro qual é a situação problemática que ele vai desenvolver. E isso ele pode colocar na primeira parte do projeto que trata sobre a situação da situação-problema. Depois disso é só complementar os demais itens, como a justificativa, objetivos, fundamentação teórica, uma descrição do projeto, um cronograma e as referências bibliográficas. Todos esses elementos, eles são desencadeados pela situação-problema que inicialmente o pesquisador vai desenvolver. Cabe lembrar que essa estrutura, ela não é rigorosa. Ao contrário, o projeto ele possui uma característica peculiar, que é de ser bastante flexível, como já mencionei anteriormente. Porque mesmo durante a realização da pesquisa, da coleta de dados, itens da proposta inicial podem ser alterados devido à necessidade de adequação à própria dinâmica da realidade que se quer investigar. Organizado o projeto, o passo seguinte é a coleta de dados. Para o registro dos dados, o ideal é que eles estejam centrados na situação-problema, para em seguida realizar uma classificação em categorias, possivelmente, preliminares, de acordo com os objetivos propostos no projeto. Mas o que registrar e como registrar? O registro dos dados, ele deve indicar precisamente a ideia que se pretende expor com o trabalho, evitando a dispersão dessas ideias.
Deve ser claro e completo para facilitar a consulta no momento da redação final e devem ser indicadas as fontes corretas das quais os dados foram retirados. A análise dos dados é o momento em que se procede à classificação e à organização dos dados coletados, a partir dos quais serão estabelecidas relações e associações entre os fundamentos teóricos e os dados levantados, com o objetivo, é claro, de apresentar os pontos divergentes e convergentes, as tendências sobre o assunto, as possíveis críticas, atualizações e outros elementos que o pesquisador julgar relevante. Nessa última fase, em que nós trataremos brevemente da organização e redação do trabalho de pesquisa em educação, vamos retomar algumas questões apontadas na primeira unidade e que se referem ao fato do pesquisador elaborar um planejamento, escrever um resumo, publicar um texto. Essas atividades possuem um caráter formativo, principalmente para a iniciação científica. Quando organizados dentro de uma estrutura padrão, ou seja, aquela aceita pela comunidade científica, é importante despertar também nos nossos alunos uma atitude científica. Se você pretende expor ideias sobre um determinado assunto, propondo uma análise e discussão com a finalidade de criticar e defender um ponto de vista, você estará fazendo uma dissertação. A dissertação pode ser apresentada em forma de artigo, de monografia ou de um ensaio monográfico. Dissertar é defender algo, utilizando um ou vários argumentos com a intenção de comprovar as ideias a serem defendidas sobre aquele assunto. A resenha é outra forma de apresentar o seu TCC. Ela se difere um pouquinho do artigo, da monografia e do ensaio monográfico, porque trata-se de um trabalho que é constituído em uma síntese ou comentário de livros publicados sobre o tema que você escolherá. Essa síntese e esse comentário, eles acontecem em forma de apreciação, em forma de análise ou em forma de crítica do texto, até mesmo dos próprios autores. Essa atividade ela é realizada para manter o acervo do pesquisador atualizado, ao mesmo tempo em que servirá para compor a documentação necessária para a realização do trabalho científico. Além das formas de trabalho que já foram mencionadas, você ainda poderá desenvolver o seu TCC por meio de um resumo expandido, que possui até 3 páginas e contém todos os elementos de um artigo científico: introdução, desenvolvimento, conclusão e referências, e as referências que estão sendo utilizadas nesse resumo. Além disso, não se colocam as referências porque nós adotamos como bibliografia livros que você lê sem mencionar no texto. Portanto, se ele está mencionado no texto, ele vai compor o final do material como referência bibliográfica. Há ainda outras possibilidades de você apresentar o seu TCC. Ele se caracteriza como forma de material didático, como mapa, objetos, o desenvolvimento de uma técnica, manual, tabelas, esquemas, que podem ser considerados materiais relevantes para o processo educacional e resultantes de um trabalho de pesquisa, de uma reflexão ou de uma proposta de trabalho. Creio que a partir dessa breve revisão, tendo como apoio o livro-texto e os trabalhos realizados na plataforma Moodle, você poderá realizar um bom trabalho de pesquisa. Desejo muito sucesso a todos, foi um prazer estar com vocês, um abraço e boa sorte.